Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo pra crer. Cumprimento a todos e todas na graça e na paz do Senhor. Vou correndo para Deus, disse o cântico que há pouco ouvimos. O salmista diria: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. São as maneiras que nós temos de expressar o nosso desejo, a nossa vontade de estar próximos, próximas de Deus. Porque a proximidade de Deus é aquela que nos acolhe, que nos protege e que nos anima para a vida. Hoje, nesse culto, nós celebraremos a vida. Por meio da Santa Ceia, celebraremos a vida. E é por isso que nós somos acolhidos por Deus. E neste culto de ceia e de vida, nós queremos também criar a esperança de um mundo mais fraterno, onde nem a violência e nem o desprezo pela vida cause tantas mortes. Deus entre nós, Deus nos acolhe. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, inspirados e inspiradas nesta canção, que fala de alguém que foi resgatado da morte para a vida, nós também queremos convidá-las a colocarem suas preocupações, decepções, problemas, dores, porque aquele que resgatou o jovem da canção da morte para a vida, também nos resgatará para a esperança. Oremos, feche os teus olhos e oremos. Graças te damos, Senhor, porque nós te buscamos e ao te buscar o Senhor se faz presente com a mão estendida e nos resgata da morte para a vida. Neste momento, teus filhos e filhas colocam as preocupações, os temores, as inseguranças, os sofrimentos. Tudo isso, Senhor Deus, que tira a nossa paz momentaneamente. Nós colocamos tudo isso porque sabemos que Tu és um Deus amoroso e que nos resgata da morte para a vida. Faça, Senhor Deus, com que a Tua presença na nossa vida nos traga mais esperança, confiança no futuro, apesar de tudo que nós passamos agora. Nós já Te agradecemos, porque Tu estás abençoando cada um, cada uma neste momento. Abençoe este pai, esta mãe, este filho, esta filha, esta pessoa que está só, essa pessoa que está no hospital, esta outra pessoa que está preocupada. Abençoa, Senhor Deus, porque a Tua bênção é a esperança na nossa vida. Nós já Te agradecemos por essa bênção, porque a esperança vem da luz e a luz prevalece sobre as trevas. Tu és a luz na nossa vida, graças te damos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, neste momento da confissão, eu quero te convidar para juntos ouvirmos um cântico que fala de alguém que teve a sua vida transformada ao se encontrar com o amor de Jesus Cristo. Eu quero te convidar para você ouvir a canção De Vento em Popa.
barco rasgando as ondas, vagando ao som das canções do cais, onde outro pileque, achando até que encontrou a paz. Mas veja lá no fim da história o que fica, veja o que restou do pobre rapaz, vendo que por baixo o mar já se agita, e por cima o sol, o calor já não traz. Pense, talvez seja esta sua vida, onde até encontrar um mundo melhor, onde a dor no peito não tem guarida, onde brilhe sempre o sol. Jesus batendo na sua porta, deseja entrar. Bem, inspirados e inspiradas nesta canção, que fala de alguém que foi resgatado da morte para a vida, nós também queremos convidá-las a colocarem suas preocupações, decepções, problemas, dores, porque aquele que resgatou o jovem da canção da morte para a vida, também nos resgatará para a esperança. Oremos, fecha os teus olhos e oremos. Graças te damos, Senhor, porque nós te buscamos e ao te buscar o Senhor se faz presente com a mão estendida e nos resgata da morte para a vida. Neste momento, teus filhos e filhas colocam as preocupações, os temores, as inseguranças, os sofrimentos. Tudo isso, Senhor Deus, que tira a nossa paz momentaneamente. Nós colocamos tudo isso porque sabemos que Tu és um Deus amoroso e que nos resgata da morte para a vida. Faça, Senhor Deus, com que a Tua presença na nossa vida nos traga mais esperança, confiança no futuro, apesar de tudo que nós passamos agora. Nós já Te agradecemos, porque Tu estás abençoando cada uma neste momento. Abençoe este pai, esta mãe, este filho, esta filha, esta pessoa que está só, essa pessoa que está no hospital, esta outra pessoa que está preocupada. Abençoa, Senhor Deus, porque a Tua bênção é esperança na nossa vida. Nós já Te agradecemos por essa bênção, porque a esperança vem da luz e a luz prevalece sobre as trevas. Tu és a luz na nossa vida, graças Te damos em nome de Jesus. Amém. Wipolobo lubanga mloko lebeli. Oh, wipolobo lubanga mloko lebeli. So did you find them dancing in the house of the Lord? Yes, I found them dancing in the house of the Lord. Say, did you find them dancing in the house of the Lord? Yes, I found them dancing in the house of the Lord. Yeyelega, wipolo, yeyemara, jomoye. Oh, we're dancing in the house. Oh, our thoughts always dancing in the house. Wipolo, but lubanga mloko lebeli. So did you find them singing in the house of the Lord? Yes, I found them singing in the house of the Lord. Yeye bakura, wonderfully. Yeye yomachi, jomoye. Oh, we're singing in the house. Come on, now we're singing in the house. Come on, ladies and gentlemen. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu,
e Rei meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Rei meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover. Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Uma alegria poder estar com vocês aqui. Nós podemos hoje celebrar mais um culto de ceia, com tantos louvores, com tantas canções que fizeram parte da nossa vida, celebrarmos a ceia do Senhor. E para este momento que antecede a ceia, eu gostaria de ler a palavra de Deus e nós juntos meditarmos na palavra, porque ela é a inspiração para a nossa vida. E neste espírito, inspirado por ela, é que nós queremos te convidar para que você abra sua Bíblia, conforme está aí no slide, o capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25 da carta de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos de 7 a 25. Eu quero ler com vocês aqui o texto. E depois nós meditaremos sobre ele. O texto então nos diz assim: O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos
que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se não faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não prefiro, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, é sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Que esta palavra edifique a nossa vida nesta noite e que possamos, pela inspiração de Deus, encontrar neste texto as palavras que possam nos ajudar a lidar com esta contradição que somos nós, de fazermos o mal que não queremos, mas não fazemos o bem que desejamos. Que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos e irmãs, vamos então trabalhar o texto que nós acabamos de ler. Temos que lembrar que Paulo está escrevendo esse texto para os cristãos da igreja de Roma. E nesta igreja havia judeus convertidos ao cristianismo. Portanto, Paulo, que queria chegar até os confins do Ocidente numa missão, fazendo de Roma uma base para essa missão, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, ele teria então que se aproximar dessas pessoas e trabalhar temas relevantes para a fé daquelas pessoas e também que pudessem aprofundá-las na fé em Jesus Cristo. E um dos temas relevantes para uma igreja que tem judeus os judeus convertidos a Cristo, é o tema da lei mosaica, a lei de Moisés, os mandamentos que estão lá no Antigo Testamento. Paulo então vai trabalhar esse texto. Nós vemos neste capítulo ele trabalhando essa questão da lei de Moisés. Lembrando que Paulo foi um fariseu, e o fariseu, ele era um cumpridor da lei de Moisés no seu rigor máximo. Paulo, antes de se converter a Cristo, foi um fariseu. Paulo passou aos 13 anos por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. O que é essa cerimônia? Era uma cerimônia no qual a criança passava a ser uma responsável pelos seus atos. Como um adulto, ela passava a ser um filho do mandamento. Ou seja, ela passava a ser responsável perante a lei de Moisés. E ela então tinha que estudar a lei de Moisés. Paulo, naquela época ainda Saulo, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um rabino em Jerusalém. Portanto, ele sabia muito bem essa importância da lei de Moisés na vida dele e na vida dos judeus. Ele está falando de uma coisa que ele mesmo viveu. Ele sabia como a lei mosaica era importante para um judeu se sentir cumpridor da vontade de Deus. No texto que nós acabamos de ler, Paulo mostra aos cristãos de Roma como este cumprimento da lei é paradoxal, algo que ele percebeu depois da sua conversão. Como o cumprimento da lei é algo paradoxal. Por que é paradoxal? Porque se por um lado a lei, e no caso aqui a lei mosaica, ensina o caminho da justiça, o caminho da retidão, claro, nós sabemos,
A lei mosaica ensina o caminho da retidão e o caminho da justiça. Mas Paulo vai lembrar que, se por um lado ela faz isso, por outro lado também, ela mostra para a pessoa a proibição. E quando nós vemos a proibição, muitas vezes nós somos despertados para desejar aquilo que foi proibido. É isso que ele vai dizer. Versículo 7, ele diz, aparece aqui versículo 7, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. É isso que é o paradoxo da lei. Ela ensina o que não deve ser feito, mas por outro lado ela também, ao mostrar o que não deve ser feito, ela faz com que a pessoa possa começar a desejar a proibição. Este é o paradoxo presente nos ensinamentos da lei. Portanto, meus irmãos e irmãs, quando a lei diz o que não deve ser feito, ela pode levar esta pessoa ao caminho oposto que a lei gostaria de levar. A lei gostaria de fazer a pessoa se afastar daquilo que não vem de Deus, mas ela pode acabar levando a pessoa a se aproximar e desejar aquilo que não vem de Deus. Por exemplo, Paulo vai dizer que, no versículo 8, vai dizer assim, vejamos, versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Então vejam só que a lei, ao ser apresentado o que não deveria ser feito, Paulo também foi despertado para toda sorte de concupiscência. E o que é concupiscência no grego? É a palavra epitimia, que significa todo tipo de desejo ilícito. Vejam que contradição que a lei faz, Paulo está dizendo. Ela proíbe as coisas ilícitas, mas ao mesmo tempo ela desperta em mim o desejo dessas coisas ilícitas. Vamos citar dois exemplos aqui. A lei pode dizer, os ensinamentos bíblicos podem dizer, não inveje o teu irmão e a tua irmã. Mas quando surge esta lei, não inveje o teu irmão e a tua irmã, isso pode levar um adolescente, alguém que está iniciando no aprendizado da palavra, pode levar a perguntar, por que eu não devo invejar? Ora, se eu não devo invejar, é porque ele deve ter coisas que eu posso invejar, e isso pode despertar a inveja. Então, aquilo que a lei queria afastar, acabou afastar da pessoa, acabou aproximando a pessoa daquilo. A lei, por exemplo, pode ensinar, como está na lei mosaica, não oprima o estrangeiro. E isso é um outro problema da lei, que além dela poder nos levar a ser despertado para aquilo que ela queria afastar de nós, a lei também pode fazer o ser humano se sentir um derrotado. Um derrotado por quê? Porque se você tem uma lei, não oprima o estrangeiro, ora, essa lei está presente no judaísmo, mas quantas vezes na história bíblica mesmo, o ódio ao estrangeiro esteve presente. Nós mesmos, que aprendemos com Jesus Cristo que devemos amar as pessoas, quantas vezes nós nos pegamos odiando estrangeiros, odiando pessoas de outra religião, querendo mal para pessoas de outra etnia e de outra cultura. Isto é, nós temos o mandamento, mas este mandamento também faz com que as pessoas pensem e ajam contra o próprio mandamento. Tenha sentimentos que são sentimentos opostos ao que o mandamento gostaria que ela tivesse. Isso acontece. Portanto, por mais que se conheça o mandamento, Paulo está dizendo, isso não é suficiente para conseguir cumpri-lo. Por mais que se conheçam as leis de Deus, isso não é suficiente para que o judeu pudesse cumpri-lo. Isso também é válido para os cristãos que estão em Roma. A pergunta que fica é, mas por quê? Por que será isso? Por que a lei eu não consigo cumpri-la por mais que eu a aprenda? E por que ela desperta em mim o desejo de não cumpri-la muitas vezes?
Por que isso? Porque ela é ruim? Paulo vai dizer não, não é por isso. Paulo vai dizer, no versículo 12, ele vai dizer assim, ó, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. A lei é santa. Ele vai dizer também, no versículo 14, assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Portanto, o problema não está na lei, Paulo vai dizer. O problema está em nós. E ele vai dizer que há alguma coisa em nós que faz a gente desejar o oposto que a lei nos ensinou. E isso ele dá o nome de pecado. Ou também dá o nome de homem carnal. Ou seja, esta condição humana de fragilidade e limitações que faz as pessoas desejarem o oposto daquilo que elas aprenderam segundo a vontade de Deus. Então ele diz que há algo que habita nele, que ele dá um nome de pecado, e isso faz com que ele pense, sinta e faça coisas que ele não gostaria de fazer. Ou seja, o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse sim ele o faz. É este que o texto está mostrando. Nós também podemos colocar aqui a questão do amor na vida de Paulo. Porque o amor é um tema central na pregação de Jesus Cristo, mas ele já estava presente no Antigo Testamento. E Paulo aprendeu com os judeus a amar. Porém, meus irmãos e irmãs, Paulo tem a experiência, mesmo aprendendo o amor, ele teve a experiência de, aprendendo com a lei mosaica a questão do amor, isso não o impediu dele ter ódio e raiva dos cristãos e cristãs. Ele sentiu mal dentro dele mesmo, claro, antes dele se converter. Ele pensou mal dos cristãos e das cristãs e até os perseguiu. Mas ele não aprendeu a lei do amor, aprendeu, mas ao mesmo tempo ele praticou este mal e essa perseguição contra os cristãos e as cristãs. Deixa eu só beber uma água. Portanto, não bastou a ele conhecer a lei e saber o que deveria e o que não deveria fazer. Não por problema da lei, que ele não conseguiu cumpri-la e nem também deixou de desejar aquilo que a lei proibia, mas porque havia dentro dele algo que lhe dá o nome de pecado, de carnalidade, de carne, né? Sarx no grego, que é esta condição humana limitada e frágil que deseja coisas que não deveria desejar. A questão que surge é como se libertar disso? Como que eu me liberto deste ciclo? Se a lei proíbe e eu passo a desejar o que a lei proíbe, ou fazer coisas que eu não gostaria de fazer, eu sei que não devo fazer porque eu aprendi, mas eu o faço. Como se libertar disso? Paulo vai aqui no versículo 25, então ele vai dizer, e é uma palavra importante para nós, caris, graça, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo existe uma coisa chamada graça, que não cobra de nós nada, mas nos recebe. Recebeu Paulo com todos os seus erros. No caminho de Damasco, Paulo foi recebido por Jesus Cristo, não porque ele estava santo, fazendo bem, mas porque ele estava no caminho do mal, mas ele é acolhido por Jesus Cristo. Portanto, essa graça de Deus é derramada, e para aqueles que percebem essa graça como Paulo percebeu, ele é transformado. Ele é transformado de tal maneira que a lei não conseguiu fazer. E essa transformação não vem pelo poder dele, nem pelo poder de cumprir o mandamento, mas sim pela graça de Deus que agiu nele. E aqui eu quero ler um texto, um versículo que eu não li anteriormente, que ele vai desenvolver essa questão no capítulo 8. Eu vou ler somente o versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais. Portanto, o que Paulo está dizendo é qual a maneira de eu sair desse ciclo vicioso? Por meio da graça de Deus, que me aceita como eu sou. Para Deus, Paulo diz, eu posso me abrir
e falar daquelas coisas que eu faço, mas não gostaria de fazer, que eu penso, mas não gostaria de pensar, e que eu sinto e não gostaria de sentir. Essa contradição humana que fica dentro de mim me incomodando, como nós descrevemos anteriormente, a lei apontando, eu querendo cumprir a lei e não conseguindo cumpri-la, essa contradição dentro de nós, em Deus pode ser explicitada, porque Deus nos acolhe para transformar não pelo nosso poder, mas pelo poder dele na nossa vida, sobre nós. Bem, meus irmãos e irmãs, Paulo, então, neste texto, retrata não somente o seu conflito, não somente o conflito dos judeus de Roma, mas o conflito de todo homem e toda mulher. A nossa vida, muitas vezes, é marcada por este conflito, por coisas que nós pensamos, coisas que nós sentimos e fazemos, mas que nós não gostaríamos nem de sentir, nem de pensar e nem de agir desta forma, porque nós sabemos que elas são inadequadas, não condiz com a vontade de Deus. E nós vivemos esse conflito dentro de nós. Nós gostaríamos de ser mais santos do que somos, mas há alguma coisa em nós que não nos permite. Há coisas mal resolvidas na nossa vida que tiram a nossa paz e nós não conseguimos agir como seguidores de Jesus Cristo. Paulo lidou com o Antigo Testamento, mas aqui eu estou falando também do Evangelho que nós aprendemos e que nós cristãos e cristãs também muitas vezes não conseguimos cumprir. Portanto, há coisas na nossa vida que vão ficando mal resolvidas e que tiram a nossa paz, que nos afastam daquilo que nós aprendemos do Antigo Testamento e do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas são marcadas pela vergonha. A vergonha que sentem na sua vida. Uma vergonha que ela gostaria de que desaparecesse. Ela segue a Cristo. Ela não gostaria de sentir aquela vergonha, porque aquele que está próximo a Cristo não tem do que se envergonhar, mas ela sente. Talvez porque alguma coisa machucou a sua vida. Alguma coisa oprimiu a sua vida. E aí ela passa a pensar, a sentir coisas que a afastam desta paz com Cristo. E também de agir de maneira que ela não gostaria de agir. Nós temos outras pessoas que são marcadas por complexos. Complexo por algo que ela não conseguiu atingir. Complexo por alguma coisa que a impede de ir mais à frente na sua vida. Complexo porque talvez foi maltratada pelo pai, pela mãe, às vezes pelos irmãos e irmãs, pelos coleguinhas na escola. E este complexo vem e tira a paz dessa pessoa. Mas ela segue os mandamentos, ela segue a Cristo. Por que isso tira a paz? É esta contradição que está dentro de nós. Não é só na vida do judeu, da lei judaica para um judeu, mas também é uma contradição dentro de todo ser humano. E aí essa pessoa passa a sentir aquilo que ela não gostaria de sentir, pensar coisas que não gostaria de pensar e faz muitas vezes coisas que não gostaria de ter feito. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, este eu faço. Outras pessoas são marcadas pela frustração com outras pessoas, frustração por não realizações, por limitações que a vida lhe colocou. E isso a faz sentir triste e às vezes até infeliz. Ela não gostaria de sentir nem essa frustração, nem se sentir triste e infeliz, porque ela segue e serve a Cristo, mas ela sente isso. Essa contradição dentro dela. Há também aqueles que são marcados pela raiva, e essa raiva se transforma numa violência. Mesmo cristãos violentos. E esta violência, quando a pessoa se percebe, ela olha e diz, mas isso não condiz com o Evangelho. Mas por que eu trago essa raiva? Porque eu sou violento? Se eu aprendi com Cristo que eu não posso nem ser violento, nem
trazer comigo essa raiva que vai me comendo por dentro? Por que isso acontece? E aí a contradição está presente. Ela é marcada por esta raiva. Tem também aqueles e aquelas que são marcados pela mágoa. A mágoa que toma conta da alma da pessoa. E mesmo que ela saiba que Cristo ensinou a não guardar mágoa e a transformar as mágoas, a mágoa está ali presente. Tem também aqueles e aquelas que trazem o peso da fraqueza, fraqueza que as leva ao vício, e passam a desejar e ter vontade de coisas que não poderiam e não querem desejar nem ter vontade. Sabem o que devem fazer, mas não conseguem fazer. E aqui concretizam novamente o que Paulo disse de si mesmo. Não faço o bem que prefiro, mas o mal, esse eu faço. Qual é a saída que muitos de nós buscamos? É a saída do disfarce. A gente disfarça para que os outros não percebam a contradição que está dentro da gente. Muitas vezes nós vestimos a capa da coragem para esconder dos outros, das outras pessoas, a vergonha e o medo que está dentro de nós. Há aqueles e aquelas que vestem a capa da realização e do sorriso para todos. Mas isso é uma forma para esconder aos outros da frustração e dos complexos que estão dentro dela. Muitas vezes nós utilizamos a capa do amor. E nós falamos do amor, pregamos o amor. Mas nós sabemos que dentro de nós há mágoas, há raiva, há rancores que tiram a nossa paz e nós vivemos nessa contradição. O que nós percebemos com isso? Que o fingimento não resolve. E por que ele não resolve? Porque o fingimento ele faz com que arda mais forte dentro de nós uma verdade que quer se manifestar. A verdade que fala dos nossos sofrimentos, das nossas mágoas, das nossas frustrações, das nossas fraquezas, das nossas raivas. Esta verdade que arde dentro de nós. Mas como eu lido com isso? Ora, nós já sabemos que não é apenas por meio do conhecimento da lei, não é apenas pelo conhecimento do Evangelho que nós conseguiremos nos livrar desses sentimentos que não queremos sentir, desses pensamentos que não queremos pensar, dessas atitudes que fazemos e não queremos fazer porque sabemos que elas são inadequadas, incorretas. Nós já sabemos disso. Então, como eu saio disso? Voltamos àquilo que Paulo falou. Pela graça de Deus. E essa graça de Deus pede que eu e você sejamos sinceros com Deus. Não adianta fingir para Deus. Nós temos que falar para Deus daquilo que nos envergonha, daqueles complexos que marcaram a nossa vida, das frustrações e fraquezas que carregam a nossa vida, sem esconder de Deus a nossa raiva, a nossa mágoa, a nossa frustração e a nossa fraqueza, porque a graça de Deus está aberta para transformar a nossa vida como transformou a vida de Paulo, não pelo poder da lei, não pelo nosso poder humano, porque nós somos, como diz Paulo, essa condição humana, essa sarx, essa condição humana limitada, e eu digo para Deus dessa limitação, e essa graça de Deus é derramada sobre mim. Eu posso disfarçar as coisas das pessoas. Eu posso disfarçar e vestir as máscaras, as capas e esconder esses meus conflitos internos das pessoas. Eu posso esconder a minha frustração, a minha raiva, né? Os meus erros, as atitudes que eu tenho e que eu não deveria tomar. Eu posso esconder isso das pessoas, mas eu não escondo de Deus. E nós começamos a ser sinceros, transformar a nossa vida. Quando nós passamos a transformar a nossa vida na relação com Deus, é a primeira relação que tem que ser transformada. É por isso, meus irmãos e irmãs, que hoje, dia de ceia, eu quero te convidar
a você orar e colocar para Deus aquelas coisas que você sente, que você pensa e que você age, mas que você tem vergonha de sentir, de pensar e de agir. Coloque essas coisas para Deus e diga: Senhor, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Desventurado homem e mulher sou eu. Então, a abrir o coração e falar desses conflitos que marcam a tua vida, eu falar dos conflitos que marcam a minha vida, sendo sinceras com Deus, Deus vem e derrama a sua graça e já não há mais condenação sobre nós. E aquilo que te envergonha será motivo de transformação. E aquilo que é a tua fraqueza será o fortalecimento pela graça de Deus em você. E aquilo que as tuas forças não conseguem, por meio da graça de Deus, isso será diferente. E aos poucos, você e eu seremos transformados. E o mal que atormentava o nosso interior cederá lugar para a paz de Deus que acalma e que nos abençoa. O mal que nos atormenta dentro de nós cederá lugar para a paz que nos abençoa e que acalma o nosso coração. Não porque nós temos esse poder, mas porque essa graça nos transforma. Mas para isso, nós devemos ser sinceros com Deus na nossa oração, no nosso culto, sem hipocrisia. E é por isso que nós não condenamos outras pessoas, porque nós também carregamos algumas contradições e somos transformados por esse Deus, e nós queremos que as outras pessoas também sejam transformadas, para que todos nós sejamos transformados, todos e todas. Nós devemos ser sinceros com Deus. Hoje é dia de ceia, dia de sinceridade. Abra o teu coração e coloque aquelas coisas que são contradições na sua vida. Aquelas coisas que você pensa e não gostaria de pensar, sente e não gostaria de sentir, faz e não gostaria de fazer, como Paulo, para que Deus transforme a sua vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, Deus seja contigo. Que o alimento da ceia seja a mão de Deus te alimentando com o bom alimento que transforma o mal que existe dentro de nós em bem que vem da parte de Deus. Graças sejam dadas ao Senhor da vida. Amém. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós temos a alegria de mais uma vez celebrarmos a ceia do Senhor. Nós queremos convidar, eu, Pastor Divino e Pastor Edemir, convidar que você pegue agora o seu pão e seu cálice, deixe aí do seu lado para você participar conosco, com aqueles que estão do teu lado também, da ceia do Senhor. Este momento especial da vida cristã e da fé em Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar agora a celebração da ceia. Vamos todos e todas juntos, juntas, celebrarmos a ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção.
E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos e agradecidas, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Elevai os vossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendamos graças ao Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Amém. Oremos. Toda a glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Façamos juntos, nesse momento, a oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançarmos a unidade na fé e crescermos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Nós vamos agora repetir o gesto que o Senhor Jesus fez no momento da ceia. E nós podemos também repetir as palavras do apóstolo Paulo, relembrando do gesto de Jesus. O apóstolo Paulo, então, relembrando Jesus, disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora nós somos convidados a tomarmos da ceia do Senhor. Pegue o seu pão. Nós vamos orar neste momento e vamos participar da ceia do Senhor. Feche os teus olhos. Que o pão, Senhor Deus, que agora nós temos nas nossas mãos, símbolo da tua presença entre nós, seja o alimento para a nossa vida, o alimento que sustenta a nossa alma no encontro contigo, mas que ele também simbolize nestes momentos difíceis pelos quais passamos, a fome,
que precisa ser alimentada e que precisa ser extinguida no meio de nós. O pão que mata a fome daqueles que estão famintos. O Senhor é o pão da vida. Louvado seja o teu nome. Que possamos comê-lo e em comunhão contigo celebrarmos a vida. Amém. Comamos o pão. Eu vou pedir ao pastor Edemir que faça oração pelo cálice e depois nós vamos tomar juntos deste cálice. Oremos. Pedimos-te a Deus que o cálice da aliança no teu sangue, simbolizado neste suco, nos traga à memória o sacrifício de Cristo em amor por toda a humanidade. E agradecemos também pela reconciliação que o Senhor nos concede pelos méritos do teu Filho. Pedimos a tua força, pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Tomemos do cálice. Tomemos então do cálice. Nós vamos então orar neste momento. Quero convidar o pastor Edemir que nos dirija a Deus nessa oração. Depois o pastor divino estará impetrando a bênção. Vamos orar por toda a igreja. Lembramos, pastor Edemir, que hoje nossa palavra pôde trazer para as pessoas a experiência da graça de Deus. A graça de Deus que está acima das nossas contradições e que nos permite sermos verdadeiros e abrir o nosso coração para que Deus, por meio da sua graça, purifique a nossa vida e transforme a nossa vida. Nós vamos orar nesse sentido, porque muitas pessoas enfrentam essas contradições e as dificuldades desses momentos que passamos. Vamos orar então. Oremos. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua força, por tua presença conosco e por saber que somos alvos diários da tua graça. É uma bênção caminharmos contigo e saber que o Senhor nos acolhe, mesmo em meio às nossas incoerências, às nossas dúvidas, às nossas inquietações, às nossas inconsistências. É muito bom sabermos que a tua graça nos alcança. É muito bom saber que o Senhor nos acolhe. Ó Deus, nós te agradecemos porque através desse ato da ceia, nós mais uma vez reafirmamos o nosso compromisso contigo e mais uma vez, ó Deus, renovamos a nossa comunhão com o teu povo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor realizou ao longo deste culto. Continua conosco, nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo convosco seja. Sim, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo derrame a sua graça sustentadora e fortalecedora sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e da nossa nação, da nossa sociedade, do mundo, nesse tempo difícil que temos vivido. Essa é a nossa oração hoje e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, que Deus vos dê uma semana de bênção, uma semana de graça, uma semana de vitória na presença do nosso Deus. Nós, povo pastoral da Igreja Metodista em Vila Planalto, rogamos que a graça de Deus possa sustentá-los a cada dia, a cada manhã, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos vocês. Pastor Edemir, vai lá, pastor. Mais uma semana de atividades, de afazeres,
de desafios temos pela frente, mas uma coisa é certa, Deus está conosco e Ele segura firme em nossa mão. Que Deus abençoe a todas as irmãs e irmãos, em nome de Jesus. Boa semana. Gente, um abraço para vocês todos, todas. Estamos aqui torcendo para que acabe logo tudo isso e a gente possa voltar ao nosso culto. Por enquanto estamos assim, mas guardados pelo Senhor. Em breve estaremos juntos e juntas. Que o Senhor seja conosco. Uma boa semana. Até mais. Tchau, tchau, gente.